Passamos a partir de agora a trabalhar com a unidade 5, denominada Administração Pública. Essa unidade é destinada a explorar o funcionamento do Poder Executivo, abordar a administração pública, seus princípios e organização, bem como identificar as peculiaridades da administração pública direta e indireta. O ramo do direito que se destina ao estudo da administração pública, de maneira geral, é o direito administrativo. Segundo o doutrinador Eli Lopes Meireles, o direito administrativo consiste no conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades administrativas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. O direito administrativo, portanto, busca, através da sistematização das normas, regulamentar a estrutura, o pessoal e o desenvolvimento das funções do Estado. O termo administração pública pode ser analisado em dois sentidos. O primeiro deles se refere ao conjunto de órgãos e entidades responsáveis pela realização da atividade administrativa, com o objetivo de atingir os fins do Estado. Neste caso, o conceito envolve os órgãos e as pessoas que exercem função administrativa. No segundo sentido, o termo administração pública representa o exercício da atividade administrativa realizada por intermédio de seus órgãos e entidades, ou seja, é o Estado administrando. Nesta situação, o conceito envolve a própria atividade administrativa, como é o caso do serviço público. A administração pública, sendo considerada a partir dos órgãos e entidades que prestam os serviços públicos, é dividida em administração pública direta e administração pública indireta. A administração pública direta é composta pela União, Estados, Distrito Federal e município, bem como os seus ministérios e secretarias. A atividade administrativa é prestada de forma direta ou centralizada. No âmbito federal, podemos citar a atuação da Polícia Federal e da Secretaria da Receita Federal. Considerando que, diante da demanda, a administração pública não consegue realizar todas as atividades administrativas diretamente, há necessidade de delegar essas atribuições a órgãos criados fora de sua estrutura central, para que possam realizar essas atividades de forma descentralizada. Portanto, surge a chamada administração pública indireta, que corresponde ao conjunto de órgãos vinculados à administração direta, que irão desempenhar as atividades administrativas de forma descentralizada. Estas entidades possuem personalidade jurídica própria, considerando a autonomia administrativa e financeira a elas atribuídas. No entanto, estão submetidas ao controle administrativo. Temos como exemplo os ministérios que supervisionam as entidades da administração indireta na área de sua competência. É o caso do Ministério da Previdência, que supervisiona o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. A criação de todas as entidades que compõem a administração pública indireta está vinculada à autorização expressa em lei. De acordo com o inciso 2º do artigo 4º do Decreto-Lei nº 200 de 67, a administração pública indireta compreende as seguintes categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica própria: as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas. Vamos ao entendimento de cada uma delas.
As autarquias são pessoas jurídicas de direito público criadas por lei para exercer atividade típica da administração pública. As autarquias são supervisionadas, tuteladas e controladas pelo órgão fiscalizador da área de competência que a criou. São exemplos de autarquias: o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Atualmente, temos as chamadas autarquias especiais, uma vez que possuem especificidades próprias de sua categoria. A maior autonomia administrativa, técnica ou financeira e a proteção especial do mandato fixo de seus dirigentes são exemplos dessas peculiaridades. Nessa categoria estão as chamadas agências executivas e as agências reguladoras. As agências executivas, para serem consideradas como autarquias especiais, precisam preencher alguns requisitos, como possuir um plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional, possuir contrato de gestão com o respectivo Ministério Supervisor, e o seu reconhecimento como agência executiva dependerá de ato do Presidente da República. Elas têm por objetivo a melhoria da eficiência e a redução de custos do órgão ao qual encontram-se vinculadas. O Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial, o INMetro, é exemplo de uma agência executiva. É no contexto de concessão do Estado ao setor privado que surgem as agências reguladoras, criadas com a finalidade de implementar instrumentos de controle das atividades estatais exercidas por particulares. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, é um exemplo de agência reguladora. As fundações instituídas pelo poder público caracterizam-se pela atribuição de personalidade jurídica a um determinado patrimônio destinado a um determinado fim específico, qual seja o cumprimento de um fim de interesse social. A Fundação Nacional do Índio, FUNAI, e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, são exemplo de fundações instituídas pelo poder público. As empresas públicas são entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, com a finalidade de exploração de atividade econômica, podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito. A Caixa Econômica Federal e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos são exemplos de empresa pública. As sociedades de economia mista são entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado, com capital composto necessariamente pela maioria dos recursos advindos do Poder Executivo e o restante advindo de recursos de natureza privada. A finalidade é a exploração de atividade econômica sob a forma de sociedade anônima. O Banco do Brasil e a Petrobras são exemplos de sociedade de economia mista. Concluindo esta etapa com a indicação dos órgãos que compõem a administração pública indireta, passaremos a falar sobre os princípios que norteiam a atuação da administração pública de maneira geral, especificamente aqueles que estão expressos no texto constitucional. Segundo o artigo 37 da Constituição Federal, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade,
da publicidade e da eficiência. Vamos analisar cada um deles. O princípio da legalidade representa um limite à atuação do Estado e, consequentemente, uma garantia para os administrados. Desta forma, a administração pública somente pode fazer o que a lei determina ou permite. Já o particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe. O princípio da impessoalidade implica na igualdade de tratamento aos administrados e neutralidade do agente em sua atuação. O princípio da moralidade significa que o agente público, no exercício das funções, deve agir com obediência à ética, à honestidade e à boa-fé. O princípio da publicidade está relacionado à necessidade da administração pública tornar transparente seus atos e sua forma de atuação, a fim de viabilizar o controle das atividades administrativas. O princípio da eficiência impõe à administração pública a melhor atuação possível diante dos recursos disponíveis, evitando a adoção de procedimentos burocráticos desnecessários que dificultem a prestação dos serviços públicos. Todos os princípios expressos ou implícitos no texto constitucional devem ser aplicados de forma conjunta e harmônica no exercício da atividade administrativa, a fim de buscar sempre a lisura na atuação estatal. Em síntese, nesta unidade procuramos compreender o conceito de administração pública e a forma pela qual o Estado exerce a atividade administrativa, seja por meio da administração pública direta ou da administração pública indireta. Na administração pública indireta, tratamos das autarquias comuns e especiais, das fundações instituídas pelo poder público, das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Todos estes órgãos são responsáveis pela prestação de serviço público aos administrados. Finalmente, tratamos dos princípios explícitos no texto constitucional, esclarecendo que também há princípios implícitos, ou seja, aqueles que podem ser extraídos a partir da interpretação do conteúdo da norma fundamental. Os princípios aplicados à administração pública também foram tratados precisamente aqueles que estão expressos no texto constitucional, quais sejam legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Todos os princípios devem ser considerados conjuntamente para a melhor execução da atividade administrativa. Obrigado a todos e bons estudos.